vê no próprio Chapolin, o seu Madruga faz uma gama de personagens. Sim. Tipo, tirando os vilões que ficaram famosos, mas no começo ali, todos os personagens que ele fazia, cada um tinha uma expressão diferente, ele entregava de uma forma diferente. São todos arquétipos que estão também no nosso imaginário, né? De alguma forma, Cara, né? era Então, muito acho foda. que... O Chapolin veio depois? Ou tinha antes do Chaves? Quem veio primeiro? Ovo ou galinha? Chapolin ou Chaves? Você vai arranjar uma briga com os fãs. Porque Por assim, quê? tem uma ali, eles não se entendem. Quem começou primeiro, Chaves ou Chapolin? E tem o bagulho que não pode gostar dos dois. Eu tem não que ser sei, qual que é o nós seu começamos preferido. dublando primeiro Chaves. Sim. Nós começamos assim, dublando o Chaves. que deu o gancho foi o Chapolin. Né? O que deu o gancho lá foi o México. Chapolin. Então o Chapolin veio primeiro. Aí tem uma grande briga. Ninguém sabe assim ao certo como. Que porque ele começaram como ele escrevia sketches. programas de humor Porque começaram já como desde sketches. antes, né? Né? Então, até chegar no Chaves ele demorou um pouquinho, né? Tinha outras tinha coisas sketches, que ele fez. então ele tem aquela Inclusive historinhas dessas sketches que depois ele aproveitou no Chaves. O próprio o Dr. Chapatinho, eu imagino que foi antes. Ele é o primeirão de todos. Primeiro de tudo. Ele já tava em outro. Ele já fazia tava parte na mesa. Na mesa. Que era os Eu lembro de ver quatro. os vídeos Que era deles o na mesa. Ramon Valdez, a Maria Antonieta, o Aguirre e o Bolanhos, que eram os quatro que ficavam conversando na mesa. Ele já estava, já. Já tinha um podcast antes de existir podcast. Até o podcast os caras começaram. Até isso eles são precursores. Isso eu achei muito legal, porque assim, Eles tinha iFood também. Eles pediam iFood, é que o Monark falou bosta, eles perderam também lá. O iFood. todo mundo perdeu. Até o Monark falar bosta, chegava até ontem iFood pro Bolanhos. Essas referências eu achei bem interessante, porque tanto que nem o Victor Sarro mesmo, ele, vocês viram ali o Rafael, tudo, todo mundo falando que dá referência que fica no Chaves que você nem percebe. Eu sei que você falou do processo que pegou ali também uma... E nesse ponto teve esse encontro fantástico com o Gastaldi, porque ele foi o cara que soube entender isso, porque ele também tinha a comédia muito forte dentro dele, né? Pô, e ele soube entender isso. Foi muito importante o trabalho dele pra pegar do jeito que pegou. E ele brigou pelo projeto. E ele brigou pelo projeto, e ele, juntamente com o Salatiel, né? Eles foram lá e bancaram, não, é bacana, você vai... E realmente teve o êxito que Vocês ele lembram dos esperava. episódios de futebol que fala Taliba, não sei quem? Tudo na cabeça dele. Tudo na genialidade dele. Vocês curtiam o Chapolin também? Assistia? Ou era mais do Chaves mesmo? Vocês vai comprometer? Não. Eu sempre fui mais fã do Chaves. Assistia Chapolin. Na verdade é porque eu tinha medo de algumas coisas. Quando eu era muito pequenininho, eu morria de medo do abominável Homem das Neves. Quando eu vi, era tipo 3 horas da tarde. Eu morria de medo, precisava assistir com alguém. Então tinha uma estética mais forte, mais pesada, eu acho. Sonoplastia, né? Eu lembro do rei lá que ia dividir a criança no meio porque as mães estavam brigando. E aí eu falava, nossa, que horror. Da múmia, o episódio da múmia. Então era uma coisa mais, uma temática mais puxada, mais pesada e distante da nossa realidade aqui do Brasil. Mas o Chaves eu sempre tive mais identificação, assim. O Chaves eu sempre gostei muito. O lance dos ditados sempre me acertou muito, o Chapolin. Era, tem aquela piada clássica, nem sei se foi lá primeiro, a do aniversário, que até ela é viralizada nos Reels do TikTok, o Reels. Aquele tão pra morrer, gostaria de fazer aniversário em fevereiro. Sim, eu às vezes falo isso, sabe? Porque no Google diz lá que eu sou de uma data que eu não sou. Então eu às vezes falo isso. Eu gostaria de ser de 7 de fevereiro, mas não dá pra festejar ainda. Por que não? Porque eu sou de 25 de setembro. Não, mas erraram pouco. Pois é. Caramba. Quase o outro aniversário já. Exatamente. Eu tenho curiosidade no musical, como você foi chamado e se você fez teste, tinham vários Kikos. Não, fiz teste, a gente teve vários finalistas de Kiko. Eu sempre trabalhei com teatro musical, então eu mandei material. O que você já fez? Eu já trabalhei em vários musicais aqui em São Paulo, os maiores destaques foram Les Miserables, O Fantasma da Ópera, Chaves, e agora... Tô ensaiando agora em março, vai estrear Wicked no Teatro Santander, vão assistir. Vai fazer o musical do processo, hein? Tem que fazer. Eu queria saber como é que era essa sala, mas desculpa, assim, pessoal. Ele não respondeu a sua pergunta. Processo de audições? Isso. Não, já emenda nessa. Por exemplo, uma sala cheia de Kiko deve ser muito legal, muito engraçado.
esperando pra poder entrar pra Todo fazer mundo o com a teste. bochecha estufada. Não, pior que não, mas você sabe que é difícil você conseguir atores que consigam inflar a bochecha, se parecer e conseguir falar, cantar, fazer todas as coisas sem ter cãibra, alguma coisa Quando do você tipo. descobriu que conseguia... Na verdade, então, desde pequeno, as pessoas sempre falaram que eu parecia com ele. Eu sou essa cara gigante traquinas, bochechudo, né? Então eu sempre brincava de fazer, eu sou o Kiko, mas eu não conseguia fazer voz, eu não conseguia manter a bochecha por muito tempo sem começar a fazer... Né? Soltar o ar. E aí foi durante o musical, foi durante as audições que eu comecei a exercitar mais isso, e nos ensaios é que eu fui trabalhando, porque, sei lá, o espetáculo tem quase 3 horas de duração, né? Conta bastante coisa, não só da vila, mas da vida do Bolanhos. Então, se eu tô virado pro público só de um lado, esse lado já tá relaxado. Então, eu tô... você consegue... Eu já fui ensaiando. Caramba, que doideira. No esquema, porque senão, imagina, você ficar 3 horas... 3 horas aqui segurando, né? Bate um vento e fica assim pra sempre. Então tivemos vários atores, mas poucos se encaixavam com facilidade na demanda, porque não é só fazer a bochecha. Tem uma referência, para todos os atores foi um desafio, uma referência auditiva muito forte dos dubladores, né? O Kiko especificamente, nos mais de 20 anos de Chaves, né? Ele trabalhou com eles cerca de 6 anos, né? Foi bem pouquinho e foi esses 6 anos que a gente mais recebeu, né? Depois ele saiu e tal. E aí, então, o dublador dele, tanto do programa que era do Bolanhos, quanto que foi gravado... Onde foi mesmo? No Uruguai? Não, Venezuela. Na Venezuela. A voz era do Nelson Machado. É do Nelson Machado, né? Então, manter essa bochecha, esse corpo todo troncho, por 3 horas, ao vivo. Porque uma coisa é você gravar, talvez num estúdio. Vamos lá, gravei... Ok, acabei, deu risada. Não, a sua voz, né? Praticamente você tá mais preocupado com o microfone, que é o seu veículo, né? Sim, você não tá preocupado com o corpo todo, né? As pessoas ali tem que dar atenção pra plateia ali. Tem muito detalhe. Sim, e durante todo o processo de criação do personagem para fazer o musical, foi muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Villagrán. Ele veio para cá, ele não chegou a assistir a gente, ele chegou tipo umas 2 semanas depois de um hiato entre temporadas, e eu conheci o Nelson Machado, então ele me ensinou várias coisas, o Carlos Villagrán me ensinou dancinhas, me deu uns toques de coisas para se fazer, de que as pessoas amam, como fazer o tempo correto, o timing da preparação. Nelson Machado deu várias dicas. Eu falei, cara, como é que eu faço essa sua voz rouca, difícil, essa coisa assim e tal? Fumar bastante. Ele falou assim, querido, fuma por uns 40, 45 anos, você vai ver sua voz vai ficar assim. Aí eu só jogava uma voz meio assim pra conseguir fazer aquela personificação dele, sabe? É porque no início do Kiko não era tão rouca a voz, né? Tinha mais aqui no nariz, né? Ele começou a ganhar dinheiro, aí lascou no cigarro. Eu acho que ele sempre fumou, ele também era só mais jovem.